O Potter disse que... tava entrevistando um político, quem era, Potter? Que Era o falou líder assim, do governo à época, o Ricardo Barros, que foi ministro também. o Ricardo Barros. E aí o o Potter Potter disse... Ele queria falar, toma lá da A cá. política é assim mesmo, troca-troca, e o troca-troca. cara achou que era suruba, que o Potter tava falando. Bravíssimo, ele ficou muito bravo. Ficou furioso. Ficou, porque ele achou que era... O Potter queria dizer, é isso mesmo, tem um toma lá da cá. Era um jeito dele perguntar se tava troca de favores. Sim. Só que ele usou a expressão troca-troca. Troca-troca. Porque acho que pra nós não é uma expressão, não significa suruba. Sim, aí foi uma Só que confusão talvez de lá, regiões. Não sei se Brasil, e aí ele Eu tenho a entendeu como impressão uma que sim, suruba. que é uma expressão Ele que ficou significa... muito Não, Duda, bravo. às vezes é sorte, né? Quer dizer, 90% das vezes é sorte, às vezes é maldade. Né? Nesses casos citados, todas elas eram perguntas que cabiam. Né? A da carne foi uma coisa na hora ali, tipo, assim, a conversa tinha sido boa, entende? Eu disse, o senhor tá no Uruguai, então vai Vou comprar comprar uma umas carnes. carninha, claro. E aí ele Gente, largou os pataços, o Marco Aurélio Melo também. Ficou bravo. Essa nem foi engraçada, porque ou acho que foi o Potter também que fez uma pergunta. Aliás, eu fiz uma pergunta ajudando ele, né? que eu era perguntei algo do se... tipo assim, ó, se... Dá o tinha- contexto sobre o que ele pensava, o que ele pensa do Alexandre de Moraes. mas tinha alguma coisa Era uma pergunta que que ajudaria ele. era tipo também, o Potter perguntou se os ministros usam a capa pra agradecer. A Tipo assim, capa indicação. pra eles, né? Tu bota a capinha, aí tu começa a mexer assim. Agradecer a indicação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o presidente é o PG, tá? O PG me indica pro Supremo. Então, todos os projetos do PG, eu vou votar assim. O Potter fez essa pergunta. Ele queria saber se tu usava a capa pra agradecer quem te indicou. Muito resumidamente. E ele ficou muito bravo. Aí o Davi tentou ajudar. Explicar o que o Potter tinha. Daí ele ficou mais bravo ainda. E a Kelly salvou. E aí eu me lembrava do voto dele num projeto absolutamente importante, num tema absolutamente importante. Falei, ministro, eu sei, mas deixa eu lhe lembrar uma coisa. Esse voto aqui, o senhor foi o único, que era... Desculpa, eu não vou encher o saco dos teus espectadores, mas é que é um projeto, um tema que é muito caro, que é o inquérito do fim do mundo, que o Marco Aurélio falou lá no começo, ele foi o único que disse, isso aqui não dá, isso aqui não pode. Foi o único, foi vencido. E aí eu lembrei ele, falei, ministro, volta pra entrevista, porque... Tararara. E ele se acalmou. Aí no final da entrevista ele fala, porque ele tava bravo puto. mesmo, ele ficou, isso aí. E aí no final ele fala assim, gente, desculpa. A Kelly me trouxe de volta, eu queria dizer isso aqui isso é e legal. tá tudo bem. Sabe o que eu respondi? Não, desculpa. olha aqui, tem uma outra pergunta assim, ó. O cara mandou assim, ó. Pergunta se eles têm lembrança de do Davi entrevistando alguém no timeline que repercutiu. Nossa, até eu O Davi, tenho... porque Eu lembro que o Davi teve grandes enfrentamentos. Ele, aliás, de propósito, ele falava, e aí, vou falar um bastidor Teve um aqui. que eu lembro que desligou na cara. Não, o Claro. Davi odiava petista e bolsonarista. O Bolsonaro teve briga com o Bolsonaro. Ele brigou. Né? Ele de Boston. Aí eu lembro que isso foi engraçado. Eu e a Kelly, a gente sentava um no lado do outro, porque a gente tinha uma comunicação com o Davi de Pra ver Skype. na tela. Então, você tava bem pertinho do outro, assim, ó. Tipo assim, ó. A gente passava o programa um do lado do outro, né? Pra ficar vendo o Davi. E aí o Bolsonaro sentou aqui, ó. Então, deputado federal Bolsonaro, Foi no estúdio. querendo se assanhar pra ser candidato à presidência. Enfim, sentou no estúdio e começou, bem. Você tá imitando o Bolsonaro. Não sei o quê. E aí começou a pauleira sobre ditadura militar. E aí eu lembro que tava eu, a Kelly, assim, e o Bolsonaro reclamando com uma voz que vinha de Boston, né? E eu peguei só fiz assim com o celular, com o computador assim, ó. Ah, pra mostrar quem E é. aí o Davi pra ele assim, ficaram os dois batendo boca por Skype. No ar na gaúcha. Ligaram, real. Cara, pauleira. Pauleira e eu, e a Kelly começa a ficar nervosa, eu também Eu fico fico nervoso, a gente muito ficou quieto. E daí eles ficaram brigando uns 10, 15 minutos lá. E nós, assim, na época não tinha cortes, não tinha essa cultura do corte. Sim. Hoje seria uma maravilha, né? Seria um espetáculo, assim, sabe? Enfim, petista, todo mundo que entrou, né? Até entrar o Lula um dia e chamar o Davi de companheiro. Companheiro, Davi! Ah, daí fudeu, Davi. Companheiro, Davi! Ele chamou o companheiro Davi. E aquela entrevista eu saí de vilã porque eu perguntei uma coisa pro Lula, que pra Se mim ele era cabia. ladrão. Não, mentira, eu perguntei se ele roubou. Eu falei, o senhor me explica, que agora eles estão viralizando, que eu briguei com esse, com aquele, mas na época era do Lula. E eu falei, tá, mas o que eu quero entender? Por que o senhor tá sendo acusado? O senhor roubou? Eu fiz essa pergunta. Aham. E as pessoas entenderam, e legítimo também, que eu tava sendo agressiva. Não é Né? legítimo. Não tinha que ter entendido. Eu também acho que não é legítimo. Mas eu A acho que é pergunta- legítimo, a tá pergunta- tudo bem. Não, Então, Mas é uma eu- pergunta que cabe. E aí eu Não, fui e não era a execrada. primeira pergunta da entrevista. Sim, tinha um texto. Começou falando... Sim, tu não deu boa tarde, o senhor roubou. faz Não. isso. É que nós estamos num momento hoje que todo mundo que reclamam das perguntas. Aí ficaram Como é que tu bravos. reclama Eu fui de pergunta? execrada, fui xingada, fui cancelada, porque eu tinha feito essa pergunta.